Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje soubemos que Kiwior, o Porto aliás voltou ontem aos treinos e soubemos que Kiwior parece que está a recuperar até mais rápido do que Martim Fernandes. E lanço-te já a pergunta antes de começar o vídeo: quem é que gostarias de ver na lateral esquerda do Porto? Temos 4 candidatos, sendo que 2 deles estão lesionados. A minha opinião é que eu acho que o Farioli não devia forçar a entrada de alguém que não esteja a 100%. Já aconteceu com o Martim e não correu muito bem. Mas perguntar-te quem é que gostavas mais de ver na lateral esquerda no jogo de domingo, frente ao Rio Ave. É um jogo em casa, não é contra uma das equipas mais difíceis do campeonato, mas sabemos que o Porto é um alvo a bater e, portanto, vai ser um jogo complicado. E em relação a isso, temos também outras novidades também em relação às recuperações. Temos já a data para o Samu voltar a jogar, isto claro uma estimativa e parece que vai ficar mesmo fora do Mundial. Temos várias novidades para analisar, mas só antes de começar o vídeo, pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, e também já sabes que o like ajuda para que o vídeo entregue para mais gente. Eu não me canso de dizer aqui que se olhares para o número de likes está muito relacionado com a quantidade de pessoas que viram o vídeo, portanto se puderes deixar já o like para dar uma força ao canal. Pedir também que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Já somos 10.600, estamos quase a caminho dos 11.000, até já ia dizer que já éramos 11.000, estamos a caminho dessa meta de 11.000 subscritores, por isso se conheceres alguém que gosta deste tipo de conteúdo, partilha com essa pessoa para ganharmos mais subscritores. E depois em relação ao hype, é muito engraçado, houve muita gente que perguntou porque é que eu não pedi mais para dar hype. Podem continuar a dar hype, a questão é que tínhamos definido aqui que iríamos pedir hype num só vídeo para tentar dar mais, porque o hype, também agora vou também entendendo mais, eu também não entendia muito, está muito relacionado com o tamanho do canal. Como o nosso canal está a crescer muito, é mais difícil que o canal suba na tabela, mas continuamos com esse objetivo de ficar em primeiro lugar no top do hype. Por isso, se puderes deixar hype, deixa hype. Se não, espera pela data, em princípio no dia do jogo do Porto, depois vemos uma data qualquer para pedir hype. E depois também, já agora pedi que te tornes apoiante do canal. Ontem tivemos um vídeo excelente, foi um debate muito bom sobre quem é que ia jogar, quem é que era melhor para a posição 10, se o Rodrigo Mora, se o Gabri Veiga. Foi um vídeo que eu acho que acrescentou bastante. Às vezes falta um bocado de tempo para sermos mais profundos no tema, também para o vídeo não ficar demasiado longo aqui, e depois nos apoiantes temos toda essa liberdade já mais para debater esses assuntos e outros também que sejam sugeridos lá pelos apoiantes, e por isso também convidar-te para te tornares apoiante do canal. Tem muito conteúdo exclusivo, como eu costumo dizer aqui, já sabes que tem bastantes vantagens. E antes de começar também, enviar aqui um abraço, começa a ser também tradição aqui no canal, enviar um abraço, porque pediram ontem nos comentários para enviar um abraço para os portistas da Escócia. Não sei se há muitos portistas na Escócia, realmente Inglaterra é o país do futebol, mas a Escócia também tem muita paixão pelo futebol, e eu acredito que até quando veio jogar o Rangers aqui ao Porto, acho que há essa boa relação entre os adeptos, realmente porque eles gostam de futebol, e sabendo que o Porto é um clube muito importante na Europa, acabam por gostar de vir aqui. Eles também são apaixonados pelo clube, independentemente se ganham ou não, e enchem sempre os estádios, muitas vezes vêm até sem bilhete. Mas imagino que não seja... que haja sítios mais difíceis para ser portista, porque imagino que os escoceses devem respeitar bastante o Porto. Mas já agora perguntar aos portistas da Escócia como é que é ser portista na Escócia, e mandar um grande abraço então para os portistas da Escócia. E também de uma outra localização que eu fiquei um pouco mais admirado, como é que havia portistas lá. Não sei como é que ainda me admiro, porque já ficou provado aqui no canal pelos subscritores deste canal, que realmente, e até pelos apoiantes do canal, que estão por todo o mundo. O Porto é mesmo um clube global, e a da África do Sul, que pediram ontem para mandar um abraço. Portanto, também um abraço para os portistas da África do Sul. Não sei também se são muitos, também se me puderem esclarecer se são muitos ou não. E já agora como é que assistem ao jogo, se há Sport TV. Por acaso ontem enviavam um abraço também para a Guiné, que também tinham pedido para enviar abraço para a Guiné, e de facto diziam que tinham Sport TV para assistir ao jogo. Não sei se na África do Sul também tem, a Sport TV também é o que parece estar por todo lado, mas realmente não faço ideia. Eu acho que na África do Sul tem até Casa do Porto, se não me engano. Outro dia também falávamos sobre os portistas no Brasil, e eu também fiquei admirado como é que não há casas do Porto. Eu tinha quase a certeza que havia no Brasil, mas não há nenhuma Casa do Porto no Brasil. Acho até que na América do Sul só há mesmo na Venezuela, se não me engano. Mas também, se estiver errado, aí portistas aí do mundo todo, expliquem-me aí, corrijam portistas também do Brasil. Mas pronto, um abraço para os portistas da Escócia e um abraço grande para os portistas da África do Sul. E então, começando o vídeo de hoje, eu começaria por essa questão então dos laterais esquerdos. Ao que parece, Kiwior está a recuperar muito rápido, ainda está no boletim clínico, assim como está o Martim Fernandes, mas os dois podem ser novidade no jogo com o Rio Ave.
Sinceramente, dando a minha opinião, isto depois também já ter perguntado, espero que também já tenhas deixado nos comentários a tua opinião em relação a quem deve ser o lateral esquerdo. Na minha opinião, o Porto deve jogar com um dos dois, ou Francisco Moura ou Zaidu, a não ser que Kiwior e Martim Fernandes de facto recuperem muito rápido e estejam muito bem. Eu duvido que depois de uma paragem que não foi muito longa, mas apesar de tudo foi ali uma semana em qualquer coisa, duvido que eles estejam na sua melhor forma física e portanto acho que se calhar seria mais avisado jogar um dos outros dois laterais. Francisco Farioli, não canso de dizer aqui, tem uma oportunidade única, e é uma dor de cabeça também para ele, de ou dar um voto de confiança ao Francisco Moura, ou deixar tudo aqui um bocado dúbio em relação ao jogador. Pode aqui, como ele dizia, não gosto muito dessa palavra, mas foi a palavra que ele usou, pode matar o jogador se não o colocar a jogar de início. O Zaidu tem esse problema, que não é um problema, mas que pode sempre afetar o rendimento, que é estar no Ramadão, não sei em que condições físicas ele está, e depois tem estes dois jogadores, o Kiwior e o Martim Fernandes, claramente são os dois preferidos de Farioli para jogar naquela posição lateral esquerdo. Eu pessoalmente prefiro o Kiwior, acho que até por ser pé esquerdo, acho que oferece mais, e o Martim Fernandes até é um jogador que para mim é um caso de estudo aqui nesta equipa, porque ele não é muito forte fisicamente, mas Farioli confia muito nele. Eu acho que às vezes ele até prefere o Martim ao Alberto Costa. É verdade que o Martim tem subido muito de forma, realmente ele marcou ainda aquele golo há pouco tempo no campeonato, um grande golo de fora da área na sequência de um canto, e tem feito boas exibições. No entanto, não tem a força física que tem o Alberto, que tem o próprio Kiwior, e eu acho sempre que Farioli, aliás, acho não, olhando para aquele que é o estilo até dos reforços que Farioli quer, costumam ser jogadores mais fortes fisicamente. Eu até costumo dizer que Gabri Veiga, e disse isso no vídeo dos apoiantes de ontem, que o Gabri Veiga tem mais força física e por isso também que leva vantagem em relação ao Mora. Mas realmente o Martim é um dos jogadores que o Francesco Farioli confia muito, e vamos ver quem é que ele opta ali. Eu acho que tendo os dois, Francisco Moura ou Zaidu, eu optaria pelo Zaidu. Tendo os quatro, optaria pelo Kiwior, mas vamos ver em quem é que o Francisco Farioli vai apostar, porque tem aqui muitas variantes. Pode-se dar o caso do único jogador em forma para jogar no jogo com o Rio Ave do lado esquerdo ser o Francisco Moura. Basta que para isso que o Zaidu esteja pior fisicamente, derivado também do Ramadão, e que os outros dois jogadores, o Kiwior e o Martim Fernandes, não consigam recuperar a tempo do jogo. Até porque se eles recuperarem vai ser muito em cima, e isso pode não ser suficiente para Farioli confiar nos jogadores. Eu tenho dito aqui em vários vídeos que o Farioli na primeira volta era mais rigoroso com isto, não apostava em jogadores que tinham acabado de vir de lesão. Nesta segunda volta já o fez com alguns jogadores, até o facto de ter mantido o Samu mais tempo em campo quando ele se lesionou. Há ali alguns jogadores, o próprio Gabri Veiga também já lhe aconteceu isso, o próprio Martim, que já jogou com a tal lesão ainda não 100% debelada e até por isso é que teve a recaída. O Farioli, que me dizia ontem, ele disse na conferência no jogo com o Nacional, depois do jogo com o Nacional, que não ia haver segunda volta igual à primeira porque isso era impossível. E até nesse pormenor aí, de facto, ele está a ser mais audaz ao lançar jogadores que podem não estar 100% fisicamente. Vamos ver, depende muito dele. Ele tem muitas opções para esta lateral esquerda, mas eu acho que, independentemente das opções, acaba por ser um paradoxo. A posição que tem mais opções é onde é mais difícil escolher um jogador para titular. Acho que é onde falta mais qualidade. Também dois dos jogadores que estão apontados para lá não são de raiz, o que também prejudica bastante. E depois os outros dois que são de posição de raiz já vinham da época passada, não são jogadores da confiança de Farioli. O Francisco Moura teve até mais oportunidades, claramente era o preferido de Farioli, mas cometeu dois erros muito graves, um com o Casa Pia e outro com o Sporting. É realmente uma posição ali de lateral esquerda que está um pouco complexa. Vamos até falar melhor sobre isto, aprofundar mais este assunto depois no vídeo dos apoiantes em relação à lateral esquerda, mas realmente deixar aqui a minha opinião, que acho que o Kiwior, se estiver em boa forma, deve ser ele. Como acredito que não esteja, eu escolheria o Zaidu, mas isso aí depende muito do que Farioli vai fazer, porque olhando às tais palavras dele, ele disse que não se mata um jogador por um erro, referindo-se ao jogo com o Sporting, até foram dois, porque também foi com o Casa Pia, mas ele referiu-se ao erro com o Sporting. Ele deu essa prova de confiança com o Samu quando ele estava a falhar os penaltis, portanto, sendo até coerente, pode fazer o mesmo com o Francisco Moura. Eu apostaria em Zaidu, mas realmente é aqui uma questão que pode gerar realmente debate, e vamos debater depois melhor então com os apoiantes do canal. E em relação ainda às lesões, o Samu, eu dava ontem conta que o Porto disse que realmente o Samu teve uma operação que correu muito bem, correu tudo ótimo. Parece que ele só volta para o Porto segunda-feira, vai continuar em Espanha, já tenho um fisioterapeuta com ele do Porto, penso que é o mesmo que estava com o Luke de Jong, e vamos ver a recuperação. A data que dão para a volta do Samu é exatamente 6 meses, é esta a previsão que dão. Samu assim vai ficar fora do Mundial de Seleções. Eu tenho visto muito, em Espanha está a ter muito eco esta lesão dele. Acho interessante como os jornais espanhóis falam do Samu como sendo um jogador que seria essencial na Seleção da Espanha. Acho que estão a dramatizar um bocado, porque o Samu não era titular na Seleção da Espanha.
É verdade que tinha um certo estatuto, tinha até o selecionador muito em contacto também com o Farioli para tentar desenvolver aquelas características que nós vimos que o Samu melhorou muito, de jogar de costas para a baliza e tentar desenvolver o jogador muito também na parte emocional, que era uma parte que o selecionador e o Farioli achavam que era preciso trabalhar, e acho que estava à vista. Nós aqui no canal também falámos muito disso, do Samu não conseguir conter muito bem as emoções, e jogos em que ele não marcava golo, jogos em que algo corria mal, ele ficava muito afetado e isso passava para os jogos seguintes. E ele melhorou muito isso e melhorou muito também o jogo de costas para a baliza. Aquela lesão no joelho, há quem diga que teve a ver também com essa novas funções dele, que se desgastou mais porque tinha que rodar, tinha que ir atrás buscar jogo. Não sei se sim, não, de facto não entendo muito de lesões, mas o que é facto é que o Luuk de Jong teve a mesma lesão e portanto são 2 pontas de lança do mesmo plantel que jogam no mesmo estilo, sendo jogadores completamente diferentes, mas que jogam na mesma tática e que se lesionaram os dois da mesma forma. Não sei se haverá aqui uma coincidência ou algo mais, mas realmente o Samu perde aqui o Mundial de Seleções se confirmar esta previsão, e eu aposto, eu já disse aqui várias vezes no canal, eu aposto que o Samu vai recuperar mais rápido até que o Luuk de Jong, porque acho que ele tem um espírito diferente e também é mais jovem. Não sei se ele vai a tempo de jogar o Mundial, é muito em cima, mas acho que ele vai recuperar muito rápido e acho que vai até fazer a pré-época com o Porto. Isto é a minha aposta, é baseado naquilo que eu vejo do jogador. Ele lesionou-se, não sei se te lembras que ele se tinha lesionado no jogo com o Sporting na pré-época, não, no início da época, que até foi a estreia do Luuk de Jong, que depois marcou o gol da vitória do Porto contra o Sporting, nesse clássico em Alvalade. E o Samu recuperou em tempo recorde. Eu lembro-me que diziam que ele ia estar várias semanas fora e ele recuperou muito rápido. E eu acho que na altura falava-se até que ele trabalhou mais, ia para o centro de treinos trabalhar durante mais tempo para recuperar mais rápido. Acho que faz parte da atitude, da forma de estar do Samu no futebol. Ele também tem esse lado ansioso, também pode ajudá-lo nesta recuperação. Eu quase que aposto que ele vai recuperar mais rápido. A tempo do Mundial, acho que não. Para o Porto, olhando de uma forma egoísta para o mercado, é bom, porque tínhamos, por exemplo, o Tottenham pronto para pagar os 100 milhões pelo Samu, tínhamos o Chelsea, tínhamos vários clubes ingleses de olho nele e realmente ele tem estatura, acho que a estatura dele é mesmo para um jogador da Liga Inglesa, podia jogar no Mundial e valorizar-se e, portanto, num lado egoísta de mercado será bom para o Porto, que em princípio não vai vender. Não estou a ver um clube que vai pagar 100 milhões por um jogador lesionado. Mas tudo o resto é mau, porque o Porto perde um ponta de lança e agora até podemos aproveitar esta deixa de falar sobre o Porto perder um ponta de lança para perceber quem é que vai ser o ponta de lança que vai jogar no lugar do Samu. No jogo com o Nacional jogou o Denis Gul, mas eu já disse aqui no canal que eu não estou muito convencido em relação a isto. Não sei o que é que tu achas em relação ao Denis Gul a titular. Eu acho que o Farioli, como sempre, quis manter a hierarquia. Acho até que ele aproveitou o facto do Moffi ainda não estar a 100% fisicamente. Embora ele tenha dito na conferência de antevisão que o Moffi já estava fisicamente como um jogador de topo, já tinha recuperado até a massa muscular e tudo o resto, mas acho que ele pode ainda não estar a 100% e o Farioli aproveitou esse facto para dar uma injeção de confiança. Sabemos que ele gosta muito de motivar o Denis Gul, não é a primeira vez esta época. Lembro-me na primeira volta de várias vezes o Farioli elogiar o Gul para tentar puxá-lo para cima, porque ele dizia que o Denis Gul tem algum problema também motivacional. Mas acho que o Denis Gul foi curto com o Nacional. É verdade que o jogo acabou por ser um bocado ingrato para o ponta de lança, porque o Porto defendeu muito na primeira parte e depois na segunda ele só joga até aos 75. O Porto não criou muitas oportunidades, o próprio Pietuzewski preferia a jogada individual e realmente fica difícil. Mas o Denis Gul fez ali uma ou duas jogadas, eu disse isto no canal depois no pós-jogo, que realmente ele veio buscar a bola atrás, fez lembrar muito o Samu, ou seja, uma coisa mesmo trabalhada pelo Farioli, mas acho que foi curto. E eu acho que o Denis Gul tem mais pressão que o Samu sentia muito essa pressão. Víamos até aqui no canal, quando o Samu não marcava, muita gente o criticava, porque o que se pede a um ponta de lança do Porto é que marque golos e que seja eficaz, porque um ponta de lança do Porto não pode perder 3, 4 lances de golo, porque isso pode fazer a diferença. O Porto precisa de ganhar os jogos todos e nem sempre vai ser fácil furar as defesas contrárias, que normalmente são muito fechadas. E isso era muita exigência sobre o Samu. Acho que sobre o Denis Gul a exigência é no dobro, porque o Denis Gul nunca provou ser goleador, marcou muitos golos quando vinha do banco de suplentes. Acho que até que ele tem essa estatística curiosa que só marcou golos quando jogou a suplente, sempre que entrou no jogo, assim que é, mas sempre que jogou a titular não marcou e continua a manter essa estatística, só que agora ele teve uma prova de confiança de Farioli que não se vai repetir muitas vezes, eu acho. E portanto o Denis Gul tem aqui mais pressão, ele tem que marcar golo, tem que trabalhar a finalização, não vai chegar apenas a ser um avançado forte fisicamente, que faz bem os apoios, não, ele tem que marcar golo. E o Denis Gul já mostrou que tem golo quando entra nos tais jogos em que foi decisivo, mas eu acho que o Denis Gul é curto. Eu sei que ele é jovem, ainda vai desenvolver muito,
O Farioli não se cansa de dizer que ele tem aquelas características de um avançado de qualidade, que é forte fisicamente, que tem técnica, mas falta o golo. E o Denis Gul tem que ser muito mais eficaz. Não sei como é que vai ser o Mofi. O Mofi contra o Nacional entrou ali, jogou 15 minutos e jogou bem. O Porto também não estava a carregar muito. Ele tem ali uma oportunidade em que ele podia ter marcado o golo, mas foi fora de jogo, numa recuperação de bola de Fofana. Mas eu acho que o Mofi, por ser mais próximo ao Samu, até em termos de estatura, tem um currículo maior, já sabemos mais sobre ele. Também é verdade que o Denis Gul era muito jovem quando chegou ao Porto, mas já tem um currículo mais de goleador. É um jogador que o treinador conhece, ao contrário do Gul, que por muito que conheça já estava no plantel, é diferente. E, portanto, acho que a pressão sobre o Denis Gul está no dobro, ele tem que marcar golo. E acho que naquele jogo com o Nacional ele tinha que ter marcado. Não sei se ele vai ter mais uma oportunidade com o Rio Ave, é possível que sim, mas vai começar a perder espaço para o Mofi. Sabemos que o Farioli não tem problema em lançar os reforços. O meu problema aqui, a minha dúvida, é que ele já lançou o Fofana várias vezes. O Mofi só se estreou com o Nacional. Tudo bem que pode ser pelo aspecto físico, vamos ver agora. Mas se Mofi não se mostrar também goleador, ou pelo menos não se mostrar com os índices, pelo menos do Samu, e se Denis Gul não melhorar, o Porto tem aqui um problema à ponta de lança. E é por isso também que eu tenho sugerido aqui no canal, já não é a primeira vez que eu digo, talvez Rodrigo Mora falso 9. E houve até gente que comentou que talvez fosse até mais interessante Borja Sainz. Eu já disse aqui também muitas vezes, Borja Sainz tem golo, é um bocado estranho estar a dizer isto, um jogador que já não marca golos há muito tempo no Porto, mas ele está numa quebra de forma um bocado estranha, a não ser o que aconteceu ao Borja Sainz, mas já há muito tempo que ele está sem marcar golos e sem sequer criar jogadas de perigo, está muito apagado nos jogos, mas realmente o Borja Sainz vimos no início da época, na primeira volta principalmente, e vimos a época passada em Inglaterra, e ele é goleador, e ele faz muito aquele movimento de ir da esquerda para o meio, isso ele continua a fazer. Ainda no jogo com o Nacional ele fez esse movimento, o Gabri passou-lhe a bola, só que foi fora de jogo também, mas ele sabe fazer isso muito bem, esses movimentos por dentro. Também pode ser um falso 9 com o Borja Sainz, uma vez que até o próprio Piatusevski começa a ganhar lugar na equipa. Isto vai ser sempre só uma solução, claro, para as competições internas, porque o Piatusevski não está inscrito na Liga Europa, e eu já disse aqui que isso pode ter sido um erro do Porto, porque se confirma que Piatusevski é o melhor extremo do Porto, vai fazer falta na Liga Europa. De qualquer forma, acaba por descansar nesses jogos, mas o Porto, tendo a ambição que tem de ganhar a Liga Europa, seria importante ter aquele jogador. Mas em relação a essa solução do ponta de lança, esperemos que o Mofi seja uma boa solução, ou que Denis Gul comece a marcar golos, ou os dois de preferência, porque o Porto tinha 3 pontas de lança, agora só tem 2. Se os dois começarem a desatar a marcar golos, até será o ideal, mas pelo menos um deles tem que ser bom, porque senão o Porto tem aqui um problema grave ali no centro do ataque. É verdade que o Porto vai passando por cima disto no jogo com o Nacional. Quem fez de Samu foi Benaré, que fez o gol de cabeça. Vai conseguindo isso porque o Porto é muito forte nas bolas paradas e porque não sofre muitos golos. Lá está a tal estratégia de Farioli, que eu tenho dito aqui muitas vezes, tem aquele lema do o melhor ataque é a defesa, e acaba por, como uma equipa que não sofre muitos golos, fica mais próxima de ganhar o jogo. Isso é natural. E até olhando à estatística desta equipa, que eu acho que o Porto tem 7 golos sofridos, se não me engano, também é por aí, podes deixar nos comentários, mas acho que foi 7 golos, 3 deles agora nas 2 jornadas antes do Nacional, e portanto o Porto tem uma defesa muito sólida que permite que os avançados falhem mais, mas mesmo assim, até para que os adeptos parem de ficar tão ansiosos nos jogos do Porto, porque às vezes é um sofrimento, porque o Porto ganha por margens muito pequenas, seria importante que o ponta de lança tivesse um pouco mais de eficácia. Mas o próximo jogo do Porto contra o Rio Ave é em casa, e acho que o Farioli pode dar mais uma prova de confiança no Denis Gul, ou até lançar uma Mofi aproveitando o facto de ser em casa o jogo. O que é certo é que ele tem que começar a ensaiar quem vai ser o ponta de lança titular para os clássicos. São 3 clássicos seguidos. Eu já disse aqui que o Porto vai em vantagem para os 3 já. Primeiro porque é favorito, porque a equipa que está a fazer é a melhor época, e depois porque basta-lhe o empate, pode jogar com 2 resultados, contra Benfica e Braga, contra o Sporting também, porque depois tem a segunda mão em casa. Portanto, não vai tão pressionado, mas de qualquer forma são jogos muito importantes, convém ganhar, até para criar esse elan e esse espírito de campeão, porque uma equipa que seja campeã e que não ganha esses jogos, fica sempre um sabor um bocado amargo, e portanto acho que o Porto vai querer ganhar. Aliás, nós vimos no jogo no Porto Benfica da Taça, o Porto preparou muito bem aquele jogo e deu tudo para ganhar, e portanto acho que o Porto vai querer isso, mesmo com o Sporting que podia ter ganho e foi mesmo no último minuto só que empatou. Portanto acho que o Porto vai querer ganhar e convém começar a ver quem vai ser o ponta de lança. E ainda em relação a esse jogo com o Rio Ave, nós ontem falávamos então nesse vídeo exclusivo para apoiantes sobre a possibilidade até de jogar o Fofana em vez do Gabri Veiga e do Mora, mas há essa possibilidade que também falamos sobre isso, de que provavelmente Fofana está a ser guardado para os jogos do clássico, para os 3 clássicos. Faria mais sentido em jogos em que é preciso mais agressividade. Ainda assim, eu coloquei essa possibilidade como terceira, como a última, porque acho que o Farioli já deu sinais de que conta mais com Mora e Gabri Veiga, mas realmente há essa possibilidade.
Sabemos que o Farioli, como eu dizia, apostou sempre em reforços que ele confia, reforços que se vê que têm todos o mesmo estilo, muito fortes fisicamente, no mercado de inverno jogadores experientes, à exceção do Pietuzewski, jogadores que ele confia, e portanto acho que, e ele não tem problemas em apostar nos reforços, e portanto acho que eles têm todos uma palavra a dizer na equipa e estão sempre todos prontos para ser titulares. Já sabemos que o Farioli tem essa teoria de que é que todos se sintam titulares, já sabem o que é que eu acho sobre isso. Acho que é uma utopia, não é possível, mas para já está a correr bem e o Porto, ganhando ao Nacional, claro, voltou às vitórias e agora vai nesse elan. Mas falando em reforços, em relação, por exemplo, ao relatório de contas do Porto ontem, nós víamos os números, eu achei impressionante. Eu tinha dito aqui, o André Vilas-Boas disse que o plantel do Porto está avaliado, e até foi um erro que eu cometi aqui, disse que o plantel estava avaliado em 400 milhões de euros. É mais que isso, porque ele disse mais de 400 milhões, esta palavra é importante. Também porque a valorização dos jogadores não é muito palpável, é um bocado relativo também, mas são mais de 400, é muito, é o plantel mais valioso de sempre da história do Porto. E o mais incrível é o Porto ter conseguido ter lucro, como eu dizia ontem, e isto foi muito graças às saídas. E é por isso também que eu analiso muitas vezes o plantel do Porto e as opções no 11 muito por este lado. Como eu estava a dizer em relação ao Martinho e ao Kivior, olhar para um jogador que foi a opção do Farioli como reforço a um jogador que já estava no plantel. Por exemplo, o Zaidu foi muitas vezes dado como excedentário. Nós chegamos a falar na pré-época aqui no Martim também como possível excedentário, e estes jogadores têm em comum serem mais fracos fisicamente ou já estarem há mais tempo no Porto, e é por isso também que me surpreende muito quando Farioli aposta tanto no Martim. Mas realmente, por exemplo, o Mora também acho que é outro jogador que o Farioli não aposta tanto, porque já estava na equipa e não é das características do jogador que ele mais aprecia e que só joga porque tem um talento fora do normal, como eu tenho dito aqui. Acho que é o jogador do Porto que tem mais talento. Mas realmente olhando para esse mercado de transferências, e eu tenho dito aqui, há um outro lado, é que o Porto tem conseguido vender sempre jogadores por muito mais dinheiro do que se calhar nós acharíamos que eles valem, e é por isso também que tem as contas com lucro, que foi impressionante depois de tantas contratações e de um plantel tão valioso, conseguir ter lucro. E realmente, se olharmos para as vendas do Porto, até para os números que estão lá divulgados, é impressionante. As vendas do Francisco Conceição, do João Mário, jogadores que nem jogavam tanto, do Otávio, mesmo depois o André Franco, ainda agora o Tomás Pérez, realmente o Porto consegue vendê-los muito bem. Isso também é uma prova de confiança do Farioli nesses jogadores que ainda lá estão. Agora, coisa diferente, e aqui também notei que o André Vilas-Boas, na nota que deixou sobre esse relatório de contas, falou sobre a equipa ter mais qualidade também nas camadas jovens. É um grande investimento do Porto, não ponham isso em causa. Agora, o Vilas-Boas dizer, não sei se viste isso, que a equipa tem um futuro garantido, eu já sabes que eu tenho sempre um pé atrás em relação a isto, porque eu acho que enquanto Farioli foi treinador do Porto, isso não é verdade, porque eu acho que Farioli não aposta em jogadores da equipa B. Uma coisa é apostar em jovens que ele quis contratar de outras equipas, outra coisa é apostar em jogadores da equipa B. Eu ainda hoje olhava novamente para o treino do Porto e o Porto tinha lá 3 jogadores da equipa B novamente, 2 defesas e um médio. O que o Porto mais precisa é um ponta de lança. É verdade que jogou o lateral esquerdo com o Nacional, o suplente era o Ioan, mas de qualquer forma eu acho que se o Zaidu tivesse que sair por algum motivo, quem ia jogar era provavelmente o Pablo Rosário. Se bem que o Pablo Rosário, se for uma questão disciplinar, provavelmente não iria jogar aquele jogo. Se for uma questão física, provavelmente ia entrar ali 10 minutos, não sei muito bem o que é que se faça com o Pablo Rosário. Continuamos com essa dúvida. Eu acho e espero que seja desfeita na antevisão do jogo com o Nacional, acredito que sim, já tenho falado aqui muito, que acho estranho ninguém perguntar, mas também vamos deixar a imprensa que eles agora estão mais preocupados com a questão do Benfica, do racismo. Eu ontem comentava com um amigo, eu realmente não gosto muito de falar aqui sobre isso, porque eu não vou falar sobre o Benfica, aqui é sobre o Porto, o canal, mas realmente ontem comentava como é impressionante que a imprensa não se deu conta de que isto era um caso mundial, era um caso... Eu acho que eles agora já começam a perceber mais isso, já se começa a ver mais gente também a ser intransigente com um caso tão grave de racismo, ainda por cima numa competição europeia, mas realmente, como eu dizia ontem, isto é um caso de... O facto é este, é um jogador que fez um insulto racista ao outro, a meio de um jogo da Liga dos Campeões, e acho que... E depois, havia muita imprensa... inclusive o próprio treinador, o Mourinho, muita gente ou a tentar desvalorizar ou a comentar outras coisas, que houve provocação, que houve não sei o quê, depois que o Vini afinal viu amarelo porque houve provocação, uma série de coisas laterais que pareciam tentar minimizar uma coisa que era muito clara. E depois eu só fiz aquela comparação com o Porto, que era... falaram muito que o Porto tinha manchado a imagem do futebol português, parecia que o futebol português tinha acabado por causa da cena do jogo de Sporting, dos apanha-bolas e de mais uma série de coisas, das cortinas, etc, já falamos aqui muito disso, e isso foi falado durante mais que uma semana,
E depois, em relação ao Benfica, na Liga dos Campeões, as mesmas pessoas já não achavam que manchava tanta imagem do futebol. Só que eu acho que agora eles caíram em si, e eu queria até falar sobre isso precisamente por este pormenor, é que a FIFA parece que vai avançar para uma nova lei. Vamos ter uma lei com o nome do jogador do Benfica, para este ano, e portanto, se essa lei avançar, é uma lei muito interessante que é sinal dos tempos também, mas eu não sei como é que nunca ninguém pensou nisto. Também mostra que não houve assim tantos casos como dizem, que é o jogador não poder tapar a boca. E provavelmente essa lei vai ser por causa desse jogo do Benfica, e não há coisa que chame mais a atenção no mundo inteiro do futebol do que uma lei criada por um caso que aconteceu no jogo do Benfica. Portanto, eu acho que em termos de... Já o presidente do Sporting também falava sobre isto, que era importante. Acho que em termos de importância, primeiro está esse caso, em segundo está o golo mal anulado, e em terceiro está os apanha-bolas. É claro que tudo são casos, cada um com a sua... não querendo desculpar nenhum, cada um com a sua gravidade. Acho que o mais grave é sem dúvida essa Liga dos Campeões, mas isto é só... Eu acho que esta questão só surge, pelo menos para mim, em relação a este caso, é por causa de tudo o que falaram do Porto Sporting, como se fosse uma coisa muito grave, e depois os outros casos não são graves. É isso aí que faz com que eu acho que é preciso alertar também para isso, para essa discrepância, mas acho que agora que a FIFA vai fazer até uma lei em relação a esse caso, acho que cai por terra todas essas tentativas de minimizar. Isto tudo faz-me lembrar um programa que havia aqui há uns anos atrás, já há muitos anos, na televisão, não sei se era na SIC, que se chamava E Se Fosse Consigo, e aqui acho que a pergunta que se coloca é: e se fosse o Porto? O que é que se estaria a dizer? O que é que se estaria a falar do Porto se fosse o Porto? Enfim, eu acho que realmente há uma grande alienação de certas pessoas da imprensa. Não é a imprensa toda, mas há uma grande alienação das pessoas que estão afetas aos nossos rivais. E acho que elas nem perceberam a dimensão que tinha este caso e o quão estavam realmente a manchar a imagem do futebol português ao defender um caso destes. E agora isto com esta lei, acho que pelo menos com esta lei da FIFA, acho que vão cair em si e perceber o ridículo disto, porque realmente eu acho que se fosse o Porto a situação era outra. E de resto é isso, já sabes que eu volto amanhã com mais um vídeo, o fim de semana vai se aproximando, o jogo do Porto Rio Ave também, vamos começando a ter também mais pistas sobre quem pode jogar, como tivemos hoje, por exemplo, esta recuperação do Kiwior, que não está recuperado, mas que pode até à última hora jogar, temos também o Martim, vamos tentando adivinhar o 11, que eu acho que é muito difícil. Quase que aposto que se nós aqui dissemos que vai jogar o Barella, depois joga o Pablo Rosário, isto por um exemplo, porque há muitas nuances, há poucas certezas no 11, o Farioli gosta realmente de mostrar a todos os jogadores que podem ser opção, aquilo que eu chamo de utopia, mas que tem resultado, vamos ver até quando. Mas então amanhã voltamos com mais uma análise a toda a atualidade do Porto. Só antes de terminar o vídeo, pedi que não te esqueças de deixar o like, então para dar uma força ao canal, pedi que subscrevas o canal se ainda não subscreveste, para atingirmos essa meta que está muito próxima de 11 mil subscritores, e depois também temos a outra meta que já sabes que é de 15 mil subscritores, também está próxima, e depois também pedi que não te esqueças de te tornar apoiante do canal. Vamos ter o vídeo hoje, vamos debater melhor esta questão do lateral esquerdo, às vezes são assuntos que dá para ir mais a fundo, mas que aqui no vídeo o vídeo ficaria muito longo, e portanto vamos debater esse assunto. Se quiseres também participar ou até ter acesso, já sabes que tens acesso a muitas vantagens exclusivas, não te esqueças de tornar apoiante do canal, e de resto é isso, já sabes que análise diária ao Futebol Clube do Porto e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.